lixo. Já está quase um mês para retirar o lixo. Alexandre Magno, precisa prestar mais atenção. Permite uma parte, presidente? Pois não, vereadora Lorene. Desculpa atrapalhar, mas é recorrente esse assunto, me chamou a atenção aqui, porque é reclamação de vários bairros, eles amontoam e depois o caminhão passa para voltar depois e tem esquecido em muitos lugares. Eu fiz o mesmo apontamento para o secretário também, ele disse que já solicitou a alteração do procedimento pela empresa Eco Taubaté. Boa tarde, noite, o colega vereador Alexandre me corrigiu. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, a todos vocês e todas vocês que nos assistem pela TV Câmara e ao pessoal que ainda está aqui já à noite no plenário. Bom, eu fiz questão de discutir, de encaminhar o voto nesse projeto, porque ele toca para mim uma questão sensível e que eu estou num embate mesmo, assim, numa questão. Eu gosto muito de tentar tornar o processo de discussão e o processo legislativo acessível para as pessoas. Tento fazer de uma forma empoderadora e educativa, que desperte cidadania e que possa permitir que a população compreenda o que é que a gente discute aqui, como é que a gente discute, as questões relacionadas ao jogo, ao sistema político, enfim. E aí, por isso esse projeto em específico me traz uma questão. Eu já votei contrariamente a projetos aqui na Câmara de Taubaté, que são muito positivos, que eu concordava com o objeto deles, e eu cito um que eu me lembro muito bem, porque para mim era muito importante, e era de autoria da vereadora Goretti, com relação a Libras nas escolas. Ele é marcado muito em mim, porque eu acho super positivo e interessante, mas havia uma questão nítida e clara com relação à inconstitucionalidade do projeto, o vício de iniciativa, incluir uma matéria no ordenamento, no currículo escolar, é competência do governo federal pelo pacto federativo, pela separação dos poderes. Mas este ponto, ele é sensível, embora tenha um parecer contrário. Votei também contrariamente a um projeto do vereador Alexandre, pela mesma razão e tal. Faz tempo já. Ano passado. Ano passado, foi no início do mandato. Estou tentando lembrar qual é agora, não me ocorreu. Mas este em específico, o parecer do jurídico traz a questão de impor atribuição ao Poder Executivo. Ele impõe atribuição, então é um projeto aqui da Câmara de Vereadores que acaba criando uma obrigação ao Poder Executivo, ao prefeito municipal, que é o de regulamentar como é que esse selo vai ser dado, quem dá o selo, de que forma, mas ele acaba não implicando em custo. Criar lá uma logomarca, como a vereadora Graça bem explicou, por iniciativa, não gera nenhum custo. E daí está considerado lá no projeto que vai fazer parceria com uma organização social e ela vai ser a certificadora. Mas aí teve entendimento do jurídico de que o projeto acaba inconstitucional por isso. Inclusive, o jurídico da casa utiliza de uma ação de inconstitucionalidade do ano de 2009 de Catanduva, correção, com relação à mesma temática, criando um selo também e tudo mais. E que houve uma DIN que foi vencida, pelo Poder Executivo. E aí, por que eu trago essa discussão para vocês? Eu encaminho meu voto favorável ao projeto, porque eu defendo, acredito, votei pela derrubada do parecer, porque também não existiria o mecanismo de derrubar o parecer do jurídico se isso também não fosse legítimo, Mas há questões em que fica nítido a incapacidade do município, do vereador, de legislar a respeito, como é o caso de colocar uma disciplina como obrigatória na educação do município, o que seria maravilhoso se nós vereadores pudéssemos interferir nessa política pública, mas não é o caso. E há outros casos como este, em que o ponto da inconstitucionalidade é sensível, é de interpretação. E aí, para encerrar e para poder tentar trazer a vocês também a questão de como é que a coisa funciona, o jogo político, o sistema em si, acontece assim. Eu já trouxe em outros momentos aqui para discussão um dado trazido pelos tribunais
tribunais de contas e de justiça do Estado de São Paulo com relação ao ranking de leis inconstitucionais no Estado de São Paulo. A campeã é Presidente Prudente, o município que vence, até citei naquela ocasião, a cidade lá, o Pastor Nunes, né? Mas por que Presidente Prudente vence no ranking de leis inconstitucionais? Não é necessariamente porque eles têm mais leis inconstitucionais. É porque o prefeito municipal ou alguém entrou com as ações de inconstitucionalidade. O que não acontece em Taubaté. A gente está lá no ranking, na posição 40, se eu não me engano, deste ranking, mas eu acredito firmemente, por um levantamento, é possível a gente verificar que Taubaté estaria liderando este ranking também de leis inconstitucionais. Só que elas não são oficializadas porque o Poder Executivo não entra com as ações de inconstitucionalidade. E isso tem a ver com já encerrando, presidente, tem a ver com o fato de deixar as leis acontecerem, né, com o relacionamento do Poder Executivo com o Poder Legislativo, com os vereadores, não querer atrapalhar os projetos dos vereadores. Mas acaba tornando difícil a sustentabilidade desses projetos, porque amanhã ou depois um outro prefeito, por exemplo, ou prefeita, pode vir e querer entrar sim com uma ação de constitucionalidade nessas leis. Então, só queria esclarecer essa temática e encaminhar o meu voto positivo, porque entendo que nesse caso há um entendimento e posicionamento do jurídico que é possível e permissivo da gente discordar no tribunal se um dia isso vier a acontecer. Obrigada, são essas as minhas considerações, presidente, agradeço. Próximo vereador inscrito, o vereador Nunes Coelho. Boa noite, novamente. E para vocês que nos acompanham, eu venho somente acrescentar e firmar a minha posição. Eu ia fazer encaminhamento, mas acabei deixando para justificar ao final de que voto favorável tranquilamente. E fico muito contente em ver mesmo a posição madura e respeitosa de todos os colegas e de todas as colegas da Câmara Municipal de Taubaté diante dessa posição. O presidente, vereador Diego, bem explicou, não há ilegalidade na lei, ela não é ilegal, inconstitucional, pelo contrário, ela ajuda o município a se adequar ao princípio do Estado laico, né, em que a gente não tem que favorecer uma ou outra religião, ou posição, ou visão, expressão religiosa de fé de qualquer grupo. E o que houve de parecer... que foi apontado pelo jurídico, é que a questão da norma em si. Foi questionado que se a gente tem uma norma e ela é facultativa, então a gente não precisa ter norma, não precisa ter lei, porque eu tenho o direito de fazer ou não fazer, então a lei não obriga ninguém a nada, então acaba sendo desnecessário a figura da lei. E essa foi a questão colocada no parecer jurídico. Então, não há ilegalidade, inconstitucionalidade, pelo contrário, e é o que eu gosto de trazer, de explicar para a população, para quem nos acompanha na TV, na internet também. E acho que é um dia muito feliz também, um grande passo dado. Eu sou cristã, católica, mas a minha expressão de fé e o que eu acredito na religião, na forma como eu atuo, não tem que ser trazido para consideração e para as votações e para a expressão aqui dentro da Câmara Municipal, num ambiente em que a gente representa toda a sociedade taubatiana. É claro que cada um representa também e vota conforme os seus ideais, as suas crenças também são levadas em consideração, mas elas não têm que ser primordiais. Então, a partir de agora, não só os católicos, mas passam a ser de forma neutralizada na abertura das sessões da Câmara Municipal de Taubaté, também representados todos e todas aquelas e aqueles que expressam todas as outras religiões. Isso é muito positivo, parabenizo a iniciativa do vereador. Também gosto de dizer, como o vereador João Vidal veio aqui e trouxe de forma muito boa, como ele sempre faz, também coerente e firme, que é firmar posição, é importante, é o que a gente vem para fazer aqui nessa casa. Poderia haver uma sensibilidade ou não com relação a, por exemplo, apresentar um projeto que tirasse São Francisco da leitura, do início, e aí
veio a possibilidade de somente flexibilizar. Fala quem quiser falar, não fala. Não sei se nessa abertura fica possível também falar outra coisa, se o presidente ou quem presidir não fica, né, presidente? Não, somente o que está no regimento interno e aí fala ou não, faculta, perfeito. E aí já melhora muito aqui a nossa posição na Câmara e torna o ambiente muito mais democrático. Parabéns, então, a todos nós. Acho muito importante o que a gente fez aqui hoje. São essas as minhas considerações. Obrigada. Boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham pela TV Câmara, a população que ainda acompanha aqui. São os assessores e trabalhadores da Câmara, na verdade. Então, vamos lá. Estou usando hoje esse momento da minha fala para apresentar uma apresentação de resultados, na verdade, dos meus feitos na última semana e prestação de contas aí para a população sobre o nosso trabalho. Também ressalto, para iniciar, para eu não esquecer de falar no final, mas agradeço a TV Câmara, pode manter aí a foto. Hoje é dia dos nordestinos, né? E também já aproveito para convidar o pessoal para a audiência pública em que a gente vai debater e discutir o Conselho Municipal de Juventude na semana que vem, dia 4, quinta-feira à noite, vereador Gessé, vereador João Vidal, Noilton, Neneca, que ainda estão aqui, presidente Dentinho, se puderem comparecer. O Conselho Municipal de Juventude é uma lei, foi aprovada no finalzinho do ano passado, mas da forma como está, ele já está problemático. Porque a composição do conselho, que também ainda não foi regulamentada pelo prefeito municipal, ela não traz representatividade para a juventude. Então, vamos discutir nesse dia 4, quinta-feira da semana que vem, às 7. E aí, falando dos trabalhos, então, na semana passada, a gente teve reunião na FUNCABS com o diretor, o reitor, o pró-reitor de finanças da Unital, discutindo as questões de finanças lá da universidade e que são muito problemáticas. Eu fiz na oportunidade uma fala com relação à sustentabilidade econômica, ao planejamento e ao futuro da Universidade de Taubaté. O vereador Gessé está me lembrando aqui que na quinta-feira tem outra reunião em que vai ser discutido, quinta não, quarta, né? Quarta-feira, outra reunião em que a gente vai discutir o orçamento da universidade para poder ver ali o que de fato é problema e tentar auxiliar as demandas dos funcionários, dos servidores da universidade, que estão sendo os primeiros penalizados, e principalmente aqueles que ganham menos, como tudo nesse país costuma ser, assim como no governo federal, com a reforma trabalhista que o vereador João Vidal acabou de nos trazer. Depois a gente teve, na quarta-feira, a questão do gabinete itinerante, foi feito lá no Jardim América, onde a gente atendeu a população, visitei os equipamentos públicos, não comentei, mas surgiu aqui hoje, em algum momento nos debates dos vereadores, a questão do Rio Una, em que eu acompanhei, foi trazida para mim por um dos cidadãos, justamente essa situação que está problemática. E aí a gente teve também visita no gabinete, no intervalinho ali do gabinete itinerante, a Leila Romã, do Observatório Social, que está aí fazendo um convite de uma interessante atividade que vai acontecer lá no Sul, em Curitiba. Eu fiz parte da formação do Observatório Social de Taubaté em 2014, se eu não me engano, e que é uma organização social de fiscalização dos recursos públicos, das licitações e tudo mais. A gente também, eu dei uma passadinha rápida numa reunião do município Verde Azul e eu tô sem essas fotos porque eu não tirei na hora, não quis atrapalhar a reunião também, em que o Conselho está discutindo a questão do Plano Municipal de Gestão integrada do meio ambiente no município de Taubaté, que é de 2009 e está sendo atualizado aí pelo Conselho Municipal. Importante a gente discutir, população engajada, sociedade civil, você que luta pelo ambiente, pessoal da geografia, um curso que está sendo fechado na Universidade de Taubaté e que é importantíssimo. Aproveitem para participar dessas discussões. Tivemos também, fechando a quarta-feira, sem foto, porque eu também esqueci de tirar, reunião com os moradores no bairro Independência, foi no finzinho da noite.
Isso já é na quinta-feira, acredito, teve audiência pública sobre o projeto de animais, né? Um projeto muito legal, comunitário, com relação aos animais nos presídios, iniciada e chamada pelo vereador Douglas Carboni para discutir de uma forma regionalizada com os outros municípios da RM Vale essa questão em que os animais vão fazer parte da ressocialização dos presos, né? De um relacionamento, de uma proximidade e humanização, inclusive, deles enquanto estão lá encarcerados, cumprindo suas penas. Também tivemos atendimentos no gabinete e aí, para fechar quase, a questão de 2 pontos muito importantes e que eu venho trazer nesse meu mandato, são 2 grandes objetivos ideais meus com relação à transparência das informações no município e a padronização dos procedimentos, para que a cidade possa atender as pessoas de forma padronizada, igualitariamente. Se me permite concluir rapidamente, presidente, obrigada. Para que as pessoas sejam tratadas igualmente numa política padrão em que haja processos claros, regras claras para atender igualmente ou desigualmente nas suas desigualdades as pessoas de Taubaté, sem favorecimentos, sem a velha política que ajuda um ou outro porque conhece alguém ou porque é importante ou porque no período eleitoral vai trazer algum tipo de retorno conforme a utilização de uma política pública ou outra de uma pessoa em detrimento da outra pessoa. Taubaté quer e merece mais do que obras, merece serviço público prestado com qualidade, com eficiência e com padronização para todas as pessoas. Nessas reuniões aí que está fechando, é o senhor Botossi, que faz a questão, assessor de assuntos comunitários, né, no município. Ele estava apresentando, são mais de 100, quase 180 associações de bairro no município de Taubaté. Ele faz um trabalho há muitos anos, organizado, muito legal, valoroso. Parabéns para o senhor Botossi, mas eu vim tentar trazer a questão da gente organizar a política de utilização dos espaços públicos, vereador Dentinho, porque hoje é muito questionada, um grupo pode utilizar em detrimento de outro grupo, às vezes se cobra pela utilização de um centro comunitário, de um campo de futebol. Então, estou tentando organizar, com certeza, vereador. Botossi, um grande amigo, acho que foi ele que eu mencionei aqui a hora que estava sendo vinculado, é o mesmo. E realmente ele tem se esforçado bastante, e eu vi desde o começo do outro mandato do prefeito, uma pessoa que faz com muita dedicação. Eu acredito que é um grande parceiro e vai contribuir muito para essa iniciativa de Vossa Excelência. E o Botossi é uma pessoa que com certeza vai estar trabalhando junto com a gente para que melhore na questão que quando a Vossa Excelência toca no assunto dos espaços, foi uma coisa que eu sempre fui contra também. Pô, se é um centro comunitário, como é que você cobra aquilo? De uma forma, acho que a gente precisa entender um pouco melhor. Parabéns por isso. Perfeito, agradeço e também somos esforços nesse sentido de que o senhor Botossi tem feito um ótimo trabalho e a gente só quer somar, por isso chamei e porque recebi a demanda da população, vereador. Nunca foi, os assuntos são assim na agenda pública, conforme a pressão, é o que a gente gosta também de politizar a população. Conforme os assuntos são trazidos pela comunidade, pela sociedade, pelos cidadãos, os vereadores aqui, representantes, voltam a sua atenção para aquele assunto, um ou outro, né? E esse foi trazido, questionado por mais de um cidadão, que aí eu somei forças para fazer essa reunião. E para fechar o dia, tive reunião daí com o Diego, que foi colega aqui na Câmara Municipal, assessor do vereador Jefferson, e ele está lá hoje presidente da Liga de Futebol, né? Também questionei com relação à utilização dos campos de futebol, né? Porque da mesma forma que os centros comunitários, foi levantada essa questão. Como é que faz a utilização? É preciso que o município avance, que Taubaté evolua, que traga regras, vai ser utilizado assim, por critérios conhecidos por todos. E não porque esse é meu chegado, porque eu conheci, porque pediu para mim, que pediu para o outro, que o prefeito quis ou gostou da cara dele ou dela para cuidar de um campo de futebol, de um espaço público, né? Não tem que ser mais assim. Vamos evoluir, vamos avançar e eu quero somar na construção dessas regras na forma de legislações que padronizem. Para fechar, eu juro de verdade, verdadeira,
verdadeira. Eu convido a população a também participar da greve geral chamada no dia 28, sexta-feira. O vereador Dentinho está aqui acompanhando, porque, como o vereador João Vidal bem explicou, é uma afronta, é um absurdo o que vem sido trazido na reforma trabalhista pelos deputados, pela Câmara Federal. Então, a todos que puderem, participem, porque vocês vão entender a força da população, quem é que manda de fato neste país. Deixe de consumir ou de utilizar um serviço para ver o que acontece, a atenção que chama do empresariado e dos políticos lá de cima. Essas são as minhas considerações. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, vereador. E lembrando, dia 1º de maio também tem. Então, dia 28 é o primeiro passo, o 1º de maio é a segunda.